Olá! Muitas pessoas acreditam que a espiritualidade significa cumprir regras, frequentar igreja, manter determinados comportamentos, seguir certas práticas religiosas. E hoje nós vamos falar sobre o risco de confiar na própria justiça, o mesmo erro cometido por um grupo que foi conhecido no tempo de Jesus como fariseus, porque essa postura pode nos afastar da verdadeira graça de Deus. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Olá! Que alegria ter você mais uma vez aqui conosco no Café e Fé. O tema do nosso programa hoje é o perigo do legalismo. Quando nós lemos os evangelhos, percebemos que Jesus fez algumas críticas mais fortes justamente a um grupo religioso, os fariseus. Eles conheciam a lei, eles seguiam as tradições, eles jejuavam, eles mantinham uma vida moral rigorosa. Mas mesmo assim, Jesus frequentemente os confrontava, porque o problema não estava apenas na prática externa. Tanto é que Jesus também praticava a lei. O problema era confiar na própria justiça, na justiça própria, em vez de depender da graça de Deus. E para conversar sobre esse tema tão importante, eu recebo aqui o Tiago Ruiz, nosso irmão querido e pregador da nossa comunidade. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, pastor Glênio, uma alegria sempre poder retornar aqui para ter esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Então, pegue aí o seu café, porque o nosso café já está começando. Até já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que os fariseus eram extremamente dedicados à religião, às práticas. Eles esmiuçavam as Escrituras, examinavam as Escrituras, eles observavam regras ao pé da letra. Eles cumpriam as tradições religiosas à risca. Mas Jesus falou e revelou que havia um problema muito profundo por trás disso. Em Mateus capítulo 23, 27, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos
de mortos. Jesus mostra que é possível ter uma aparência religiosa bonita e ainda assim ter um coração distante de Deus. Outro exemplo aparece na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu estava confiando em si, em sua moralidade, em seu comportamento. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, essa gentalha, dou o dízimo de tudo quanto tenho. E fez um... Em Tiago, por que o legalismo pode parecer espiritualidade verdadeira, mas na prática acaba afastando as pessoas da graça de Deus? O legalismo aparenta espiritualidade. Na verdade, o legalismo e a religiosidade caminham de mãos dadas. E não caminham bem, porque, de fato, nós, seres humanos, conseguimos examinar os comportamentos externos, que vai do lado de fora. Mas Deus vê o interior. E dentro dessa diferença, o legalista, como essa classe de religiosos, os fariseus, à época de Jesus, que observavam, cumpriam rigorosamente a lei, jejuavam, dizimavam. O legalista, como esses fariseus, eles têm o cumprimento da lei como um dever pelo dever. É algo fora deles. A lei está fora. E quando a autossuficiência acaba e o homem depende de Deus, aí o Senhor vem nesse processo e coloca a lei dentro do coração do homem. E aí o cumprimento da lei, de fato, daquele que é filho de Deus, não é mais um dever, é um prazer. Está na alegria. Nós não temos facilmente esse discernimento de dizer quem é religioso, quem é filho. Então, nesse processo de cumprimento da lei, o fariseu ele caminha eticamente, comportando-se, realizando boas obras para alcançar Deus. No Evangelho a gente tem um caminho contrário. É Deus alcançando o homem e pelo poder do seu Santo Espírito, possibilitando que esse homem frutifique em boas obras. Então, o legalista religioso e o Filho de Deus são avessos. Completamente. Aliás, Jesus até disse o seguinte: façam tudo quanto eles lhes disserem, mas não imitem, porque eles dizem e não fazem. Eles são extremamente voltados para um comportamentalismo, para a exterioridade. É uma espécie de teatro, uma religiosidade de passarela para mostrar aos outros. Quem está na arquibancada é o público, não é diante de Deus. A vida do Filho de Deus é diante do Senhor, não é diante das pessoas. Vai refletir para as pessoas. Mas o legalista, ele cria essa religiosidade baseada na exterioridade, e isso leva a muita comparação, a orgulho, né? Porque eu sou melhor do que você. E aí eu tenho que... É horrível a gente estar num ambiente dessa glória pessoal, desse tipo. A pessoa começa a medir sua fé pelo comportamento externo, né? E traz grandes problemas para o convívio das igrejas, né? Verdade. O legalista, o religioso, ele é performático. Você olha e o comportamento dele realmente é ético. Ele tem condutas que aparentemente demonstram uma certa espiritualidade. Mas a confiança de tudo isso está em si próprio.
na justiça dele. Então, o seu comportamento está baseado naquilo que ele confia em si, diferente do pecador, daquele que no seu autoexame se reconhece como pobre diante de Deus espiritualmente, não rico espiritualmente, que ele se reconhece como dependente da graça, como dependente do amor de Deus, das misericórdias, desse perdão, e que precisa de fato de um Salvador para que ele possa então ter uma vida abundante e frutificar e realizar sim boas obras, mas mediante aquilo que é impulsionado pelo próprio Deus no coração dele, interiormente. É verdade. Antes de eu ser pastor aqui em Londrina, eu fui pastor no Rio de Janeiro, numa igreja. E eu tive um membro daquela igreja, um oficial do Exército, um homem extremamente moralista, legalista, uma pessoa vivia encontrando problemas nos outros. Eu era muito jovem, quando eu ia pregar, eu tinha pavor que ele estivesse no culto, porque ele era taquígrafo, e ele anotava tudo, e depois ele descia a ripa. Mas ele era muito legalista, muito formal. E um dia, conversando com o filho dele, de 13 anos de idade, o filho disse para mim assim: pastor, o meu pai é apenas um espelho, ele só reflete, ele não assimila nada. Aquele menino me desconcertou. O legalista, ele mostra para os outros, ele reflete, mas ele não vive, não interioriza, não internaliza o verdadeiro sentido do Evangelho. O povo costuma dizer, na sua linguagem, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. O legalista é insuportável, é religiosidade realmente de teatro, né? Verdade. E ele gosta de expor, né? Gosta. Ele ora em público. Ele é um pavão da religião, né? Gosta de mostrar a beleza de todas as suas cores e atos, enquanto que o coração convertido por Deus, ele vai orar no seu quarto, ele é recluso, e aquilo que ele faz escondido para a glória de Deus. Então há uma diferença muito grande no propósito e dentro do coração de cada um deles. Quando Jesus faz o Sermão da Montanha, ele está retirando os seus discípulos da visão dos religiosos. Ele disse: olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos pelos homens. Porque essa religiosidade do legalista, ela é exterior. E Jesus então passa a dizer 3 coisas. Ele fala sobre a esmola, o jejum e a oração. Ele diz, essas coisas não podem ser publicadas para chamar a atenção. E é isso onde o legalista leva toda a atenção, né? Ele procura se empolgar e falar, né? Jejua e vai contar que te jejuou, ora e vai contar que orou, né? Isso é terrível. E nós temos que tomar um cuidado para que não percamos de vista a dependência da graça do Senhor, porque é muito fácil a tendência humana de querer se gloriar, de querer aparecer, de querer realizar por realizar, e enquanto, na verdade, nós temos que apontar justamente a Cristo e não a nós. Quando você e eu estamos diante de público, a gente quer sempre dar uma impressão de que é melhor. Mas nós temos que entender
que Deus é quem mais nos conhece e, apesar de nos conhecer como nós somos, Ele nos ama e nos transforma em novas criaturas por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é evangelho de transformação, não é evangelho de exposição, onde a gente quer se vangloriar. Nós vamos continuar falando sobre esse tema na segunda parte. Espero que você tome um golinho do café, eu vou também tomar e já a gente volta. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Um dos maiores perigos e problemas espirituais é acreditar que nós podemos nos justificar diante de Deus pela nossa própria justiça. A Bíblia mostra que nenhuma justiça humana ela pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele vai dizer assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Que palavra pesada! E na língua hebraica, esse trapos de imundícia aqui era panos usados pelas senhoras, pelas mulheres, panos de menstruação. Naquele tempo, quando não havia absorventes descartáveis, aqueles panos ficavam apodrecidos, mal cheirosos. É isso que a Bíblia chama de nossa justiça. Esse problema do orgulho espiritual que ainda hoje é muito comum. Eu vivi isso na minha religiosidade, me orgulhando de ser o que eu não era. E um episódio muito interessante que aparece no teólogo John Piper, ele ilustra bem isso aqui. Em 1982, durante uma discussão sobre o estatuto da igreja dele, a igreja onde ele pastoreava, havia uma cláusula que exigia que os membros da igreja não consumissem álcool. E o Piper levantou uma reflexão sobre o risco do legalismo e disse, porque lá nos Estados Unidos há uma ênfase muito forte que crentes não devem tomar bebidas alcoólicas. E o Piper disse o seguinte: Deus odeia o legalismo tanto como odeia o alcoolismo. Essa palavra é interessante. O legalismo é uma doença mais perigosa do que o alcoolismo, porque não se parece com uma doença. Os alcoólatras não se sentem bem-vindos nas nossas igrejas. Legalistas adoram ouvir sua moralidade exaltada na igreja. Então, John Piper, pregando uma mensagem em 1982, ele deu essa ideia, que era mostrar que pecados visíveis muitas vezes são mais fáceis de serem reconhecidos.
Já o legalismo pode parecer uma santidade, uma espiritualidade, mas muitas vezes esconde orgulho religioso, vaidade, e a Bíblia mostra que até pessoas piedosas podem correr risco de confiar na sua própria justiça. Um exemplo interessante é Jó, não é? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, mas determinado momento de sua vida ele confronta Deus. Olha que palavra que Jó diz aqui em Jó 40, verso 8. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Tu me condenarás porque para te justificares? Deus falando para ele, você quer se justificar? Eu anotei aqui um dos versículos de Jó que eu acho assim tremendo. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Tiago, você que é advogado também e que trata muito com o problema das pessoas nas seus crimes, por que é tão difícil para o ser humano abandonar a sua confiança, a confiança na sua justiça própria e depender totalmente da graça de Deus? O exemplo de Jó é formidável para exemplificar a conversa de hoje aqui. Jó era apegado à sua justiça. O grande problema de Jó era a justiça própria e ele caminhava para o inferno com a sua justiça. Certamente. Porque com a queda, o homem, ele, viciado pelo pecado, ele não tem condições de produzir atos de justiça, como lido pelo profeta Isaías. Então Jó, citado aqui no verso 27, 6, quando diz, a minha justiça me apegarei e não alargarei, ele tem autoconfiança. Exatamente. Ele crê que na sua religiosidade, nos seus atos, na sua performance, na sua ética, ele é justo, então ele merece se achegar a Deus. Só que há no final, um encontro que faz toda a diferença na vida de Jó. Graças a Deus que o Senhor veio atrás. Se nós chegarmos até o capítulo 42 de Jó, ao final, quando Deus encontra Jó e se revela a ele, Jó vira e diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó foi desconstruído. E o ser humano, diante do caos, da entrada do pecado no mundo, das tensões do dia a dia, ele crê que pode ainda produzir atos de justiça, mas só um confronto dentro da realidade de um encontro, dessa experiência em que Deus vai alcançar esse homem que é injusto por si. Só ali que pode haver ou o fim de uma religiosidade, ou o fim daquele que de fato é um homem que tem o seu comportamento completamente antiético. Então é indiferente a Deus o ético e o antiético. O que ele quer é salvar essas pessoas de si mesmas. Voltando ali no Jó, eu achei esse versículo ali, no capítulo 32, 2, quando Eliú diz que acendeu a sua ira contra Jó, porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Deus é justo, mas eu sou mais justo do que Deus. E isso faz com que a graça seja descartada, não é? O Evangelho não é sobre provar que nós somos bons, que somos melhores, mas é sim
é reconhecer que nós precisamos da graça, que nós precisamos da suficiência do Senhor nas nossas vidas. Jesus falando aqui em Lucas 5, 31, 32, respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores, e sim pecadores ao arrependimento. Que coisa mais preciosa quando a gente compreende isso. Nós só somos libertos de nós mesmos quando Deus apresenta ao homem a realidade da cruz e ensina a ele sobre o amor que lhe foi dado através do sacrifício do seu filho na cruz. O derramar daquele sangue cobriu e cobre uma multidão de pecados. E aí aquele homem que merecia a condenação, que sou eu, diante da morte de Cristo, deixo a minha justiça própria e passo a ser justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E aí esse amor reflete de tal modo que quando Deus olha para o homem pecador, redimido por Jesus, ele olha para ele a justiça de Cristo, e não mais a justiça infiel e triste do homem. Eu queria que você observasse que Jesus confrontou essa atitude dos fariseus em se auto-justificar. Agora, o que você tem feito na sua vida? Tem também se justificado e achando que é a sua justiça que vai lhe dar condições de entrar no reino de Deus? O que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele diz: para essa hora eu vim. Qual foi essa hora que ele disse que veio? A hora da cruz, que você estava falando ali. E ali na cruz, ele realizou uma obra que é indescritível. Quando ele estava de braços abertos, levantado da terra, ele nos atraiu a ele para que nós fôssemos incluídos na sua morte. Porque a Bíblia vai dizer: quem morreu, justificado está do pecado. E nós morremos com Cristo. E a nossa justificação não vem pela meritocracia, mas vem pela obra de Cristo que ele realizou por nós. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Você é muito querido aqui. Dê uma última palavrinha rápida aqui. Descanse nesse amor e pare de lutar com seus esforços, pensando que com a sua performance você vai se achegar a Deus. Nós falamos hoje sobre o legalismo, esse perigo, e a verdadeira fé não nasce do orgulho espiritual, ela nasce da dependência da obra de Cristo. Quero deixar aqui nosso abraço de coração para coração. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.